Para a gente entender um pouquinho como é que o governo federal trabalha a questão da transparência, a gente primeiro precisa ver duas perspectivas da transparência. A primeira é a transparência como um direito, como um princípio da administração pública. Então, todo cidadão tem direito a saber o que o Estado está fazendo. Afinal de contas, o governo nada mais é do que um representante da sociedade que está coordenando as políticas públicas, que está coordenando o orçamento público e está fazendo toda essa gestão. Então, aquilo que o Estado está tomando de decisão, que os governantes estão tomando de decisão, aquilo que está sendo produzido com dinheiro público, inclusive na forma de informação, como pesquisas, elas são, em regra, de acesso público e, portanto, tem que ter transparência em relação a isso. Seja transparência de uma forma que o governo publica isso proativamente, seja uma transparência em que o cidadão solicita essa informação e recebe essa informação. Então, esse lado principiológico da transparência como um princípio, ela tem que estar presente em tudo que o Estado faz. Um outro aspecto da transparência é o que a gente chama da transparência como política pública, que é quando a gente utiliza a informação, a gente utiliza a transparência para alcançar um resultado específico. Então, por exemplo, quando a gente publica informação sobre os cartões de pagamento do governo federal, os cartões de crédito que os funcionários públicos utilizam, a gente tem por objetivo fazer com que haja um uso responsável desse cartão de crédito, que haja uma boa gestão desses recursos. Então, há um objetivo específico que a gente, inclusive, consegue mensurar ao fazer essa transparência. E por causa disso, quando a gente fala de política de transparência ou de transparência como política, a gente não está falando da mera publicação de informação. Isso é só um estágio inicial do processo de transparência. Por que isso? Porque essa transparência só vai alcançar os objetivos se ela de fato tiver uma série de outras coisas acontecendo. Em especial, precisa ter alguém utilizando essa informação para que haja resultados. Então, por exemplo, no governo federal, a gente publica as informações sobre as transferências que o governo federal faz para os estados e municípios para aplicação nos diferentes programas. O que a gente espera com isso? A gente espera que haja uma maior responsabilidade em relação ao uso desses recursos e que isso, na verdade, vai ser decorrente da sociedade que está lá no município, que está lá no estado, poder acompanhar o que aconteceu em termos de repasse, poder saber, por exemplo, que há sim dinheiro para comprar merenda na escola do município, nas escolas do município, há, por exemplo, recursos para construção de uma creche, e assim poder cobrar que de fato essas políticas sejam implementadas. Então, no momento que eu publico uma informação com esse objetivo, eu preciso que outras coisas aconteçam para que de fato a gente alcance esses resultados. A gente precisa ter mobilização da sociedade em torno dessa vontade de fazer esse controle social dos gastos públicos. Para isso, a gente precisa gerar incentivos, a gente precisa capacitar esses cidadãos, a gente precisa criar instrumentos, ferramentas para eles acessarem, como é o caso do Portal da Transparência, como é o caso do Sistema de Acesso à Informação. A gente precisa tirar barreiras para que eles não só obtenham informação, mas para que eles usem essa informação. E, acima de tudo, a gente precisa, como governo, como Estado, dar consequência aos achados feitos pela sociedade em relação a esses resultados. Então, quando há um controle social sobre um gasto público, por exemplo, e a sociedade encontra nesse trabalho algum problema, precisa haver uma responsividade do governo. O governo precisa dar respostas àquilo que foi encontrado. Então, por exemplo, a gente tem o caso de uma política importante, que é o financiamento estudantil, em que o governo fez um trabalho de publicar informações bastante importantes sobre o que de fato estava sendo feito, tanto em termos de gastos quanto em termos de alunos que estavam pegando financiamento, qual era o perfil desses alunos. E a partir de um trabalho feito pela sociedade, em especial nesse caso pelo setor da imprensa, se constatou de que havia problemas no modelo que estava sendo implementado pelo governo. O governo leu esse material que foi produzido e realmente entendeu que havia problemas e mudou a política pública em função disso.
né? Toda a regra do programa de financiamento estudantil mudou a partir desse trabalho. Então, de fato, a gente consegue enxergar vários tipos de ganho para o próprio Estado ao fazer essa política de transparência, mas ela só ocorre quando a gente tem todo esse trabalho, não só da publicação, mas de fomento, construção, de capacitação de um controle social ativo e de responsividade, de capacidade de resposta do governo, uma vez que é encontrado algum problema, que é encontrado alguma discussão, nem sempre é uma questão de certo ou errado, às vezes é uma questão de decidir melhores caminhos. E isso pode ser aplicado em diversos tipos de políticas, com diversas aplicações, não só, por exemplo, com questões de gastos, mas até de se discutir os resultados de políticas públicas ou de uma renúncia fiscal. Quando você faz uma renúncia fiscal, muitas vezes você quer melhorar a situação de um setor e você precisa poder acompanhar esses resultados para avaliar se realmente está valendo a pena fazer essa renúncia. E a transparência pode ajudar nisso tudo. Então, em resumo, a gente faz um trabalho de transparência como princípio, e aí garantir que todo cidadão tem o direito de saber o que o governo anda fazendo com os recursos públicos, mas também a gente trabalha a transparência como política, que é utilizar a força da sociedade, e para isso ela precisa de informação, para acompanhar, monitorar e melhorar as políticas públicas.